Bom dia, 71º dia da rotina inegociável Minutos com Deus, e eu estou lendo Gênesis, capítulo 32. E o ponto que eu considero central nesse capítulo é que Jacó estava prestes a enfrentar Esaú. Mas, antes de enfrentar o irmão, ele precisou enfrentar a si mesmo diante de Deus. Gênesis 32 fala que Deus estava no caminho com Jacó antes mesmo de Jacó perceber isso. No início do capítulo, Jacó encontra anjos de Deus. É uma espécie de confirmação de que ele não estava voltando sozinho. Jacó sente medo e, apesar de encontrar os anjos e da promessa que Deus fez para a sua vida, ele sabe que Deus havia prometido estar com ele, mas ainda assim teme seu irmão Esaú. Isso mostra que fé não elimina automaticamente o nosso medo. Às vezes você sente que a sua fé foi embora porque você estava com medo. Entenda que o medo é um sentimento, assim como a tristeza, a raiva, o amor, que existe em todo ser humano, que tem fé ou que não tem fé. Ele transforma o medo em oração. Jacó lembra a Deus da promessa e pede: Senhor, livra-me da mão do meu irmão Esaú. Ele reconhece a dependência dele de Deus. Se você está com medo, vai com medo mesmo, faz como Jacó fez. Jacó saiu de uma situação difícil com Labão e aparentemente estava indo para outra situação difícil. Às vezes, tememos sair de uma situação que já não suportamos mais porque olhamos para frente e vemos mais enfrentamentos e pensamos: aqui pelo menos eu já conheço. E aí ficamos paradas naquela dor, naquele sofrimento, pelo medo. Medo daquilo que a gente vai enfrentar lá fora. Aqui, Deus nos ensina que devemos enfrentar o nosso medo. Ora, a segurança está em Deus. Ora e vai. Ele faz o que pode, mas entrega o que não pode controlar. Jacó organiza-se em grupos. Ele age com prudência, mas sabe que não pode controlar a reação de Esaú. A grande luta acontece quando Jacó fica sozinho. Essa, para mim, é uma das partes mais profundas. Depois que a gente organiza tudo, depois que ele organizou tudo, ele fica sozinho e luta durante a noite toda. É como se o texto mostrasse que podemos administrar muitas coisas enquanto estamos cercados por pessoas, mas existem batalhas que precisamos enfrentar sozinhas com Deus. Jacó não sai dessa experiência da mesma maneira que entrou. Ele recebe um novo nome. E ele se chama Israel, sai mancando. Isso me ensina que um verdadeiro encontro com Deus pode nos transformar profundamente e com certeza vai deixar marcas em nós. A bênção veio acompanhada de transformação. A bênção foi a transformação. Jacó não precisava apenas que Deus mudasse Esaú. Jacó precisava ser mudado. E talvez essa seja a grande virada desse capítulo. Gênesis 32 me ensina que muitas vezes pedimos a Deus que mude as circunstâncias ao nosso redor, que mudem as pessoas, quando Deus quer primeiro transformar alguma coisa dentro de nós, em nós. Jacó queria vencer o encontro com Esaú, mas Deus queria transformar Jacó antes desse encontro. Ele queria que Jacó morresse para que nascesse Israel. Ele entrou naquela noite como Jacó e saiu como Israel. Entrou carregando medo e saiu carregando uma nova identidade. Saiu ferido, mancando, mas saiu transformado. Talvez algumas lutas da nossa vida não estejam acontecendo para nos destruir, mas para nos transformar. E a oração não é apenas: Senhor, tira de mim essa luta, mas, Senhor, o que o Senhor quer transformar em mim através dessa luta? Revela-me, em nome de Jesus. Jacó passou boa parte da vida tentando garantir as coisas com as próprias mãos. Em Gênesis 32, ele aprende que existe uma bênção que não pode ser conquistada pela esperteza, pelo controle ou pela estratégia. Ela precisa, a bênção, ser dada por Deus, ser recebida de Deus. Para mim, essa é a grande beleza do capítulo. Jacó não vence Deus, ele se rende a Deus. E é nessa rendição que ele começa uma nova história, uma nova identidade. Se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe para que possa chegar a mais pessoas. E lembre-se sempre, seja gentil com as outras pessoas, seja gentil com você, seja gentil com as crianças, com os idosos e com os animais.
Que Deus abençoe grandemente a sua vida, o seu dia, que renove as suas forças, que te traga cura, saúde, paz, provisão, proteção, que vem do alto, em nome de Jesus. Amém. Até amanhã com mais um Minuto com Deus.